Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui o senador Sérgio Moro, que não perde uma chance de ficar calado, foi falar bobagem no seu Twitter. Bom, ele praticamente só fala bobagem, mas dessa vez eu vou mostrar um vídeo aqui do Celso Amorim desmentindo, o senador Sérgio Moro, que já era uma vergonha enquanto esteve no judiciário, em que a pretexto de combater corrupção espalhou nulidades e colocou na rua um monte de corrupto. Alguém acha que o Cunha é gente boa, é honesta, Cabral e outros mais. Então eu vou mostrar para vocês porque ele era vergonha antes como juiz, vergonha como ministro e agora continua como senador. Lamentável essa postura. Eu vou trazer um vídeo muito importante do Celso Amorim falando sobre o conflito lá Israel-Palestina e um vídeo de uma documentarista que, olha, esfregou na cara da Globo News como é que a atuação deles é uma atuação, vou colocar uma expressão forte, ridícula, patética. E aí ela diz isso na Globo News, um negócio assim, a gente tem que assistir isso aqui, enfim, e elogiar e parabenizar a coragem que ela teve. Vou mostrar tudo isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo e dislike se não gostar. Comenta, sua opinião é muito importante. Se puder, espalha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, e eu aqui no começo atualizei a tela, eu quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 199 mil inscritos, agora bora buscar a marca de 200 mil. Quem puder dar essa força, ajuda aí, uma marca super importante para esse canal que começou aí há menos de 2 anos e meio. Então vamos lá, pessoal. O Sérgio Moro é uma dessas figuras lamentáveis da política brasileira, depois de ser uma figura lamentável no governo Bolsonaro e também lá como juiz de primeira instância. Aí, como essa trajetória cheia de coisa absurda, ainda assim o povo do Paraná elegeu ele senador da República, e se não for cassado, acho que vai ser, terá mandato aí até 2030, Comecinho de 2031, porque toma posse ali no dia 1º de fevereiro de 2023 e vai até o dia 31 de janeiro de 2031. E o Sérgio Moro foi no seu Twitter e escreveu o seguinte: o Brasil não tem relevância internacional suficiente para fazer qualquer diferença na guerra no Oriente Médio. A crise serve apenas para Lula exercitar a sua megalomania diplomática e para revelar o quanto a ideologia, vejam só, comprometeu a capacidade de parte da política brasileira de condenar atos terroristas. Bom, esse tweet aqui tem mentira do começo ao fim. Eu não estou entre aqueles que passam pano para o atual governo. Quem me acompanha aqui sabe, tem que criticar, eu venho aqui e critico, não tem nenhum problema em relação a isso, mas a gente tem que ser correto com as coisas. O ataque, sim, foi condenado e foi chamado de ato terrorista, sim. Então o Sérgio Moro, digo tranquilamente, é um mentiroso. Ah, mas o Lula não falou a palavra, o nome Hamas. Seria mesmo preciso? Seria o ideal? Alguns jornalistas influenciadores, além de alguns políticos, têm cobrado isso. Aí eu quero mostrar para vocês um vídeo do Celso Amorim, que esse sim é alguém que merece respeito. Já foi ministro da Defesa, Relações Exteriores, agora ele é chefe da assessoria especial do presidente Lula. E é muito competente, repito. Vamos criticar? Vamos criticar. Aqui eu já critiquei o Haddad, a Tebet, um monte de ministro. Mas o Celso Amorim não é de hoje, é bastante competente. Ele foi na Globo News e explicou, por que não tem que ficar nessa neura. Ai, tem que falar o nome Hamas, tem que falar o nome Hamas. O ato foi condenado já e chamado de terrorista. Então vamos ver aqui a explicação dele, porque diante desse conflito eu tenho evitado falar sobre ele aqui no canal, porque reconheço que eu tenho bastantes dúvidas sobre muitas coisas que acontecem lá. Eu torço pela paz, eu sou contra a violência, mas olha, o que a gente vê de suposto especialista em rede social falando bobagem, tá cheio. Então vou trazer a palavra de um especialista, Celso Amorim, repito, alguém que é muito respeitado aqui dentro e lá fora. Vamos aqui para a explicação dele do porquê que não tem necessidade de ficar falando Hamas e nem a ONU faz a classificação que alguns pedem para o governo brasileiro fazer. Vamos então com o Celso Amorim. Não vou dizer que é uma falsa questão, ela é uma questão, mas não é a questão central. Nós estamos empenhados em salvar vidas. Sim. Salvar vidas dos brasileiros em primeiro lugar, o que exige interlocução variada. O
O nosso embaixador lá em Ramallah, ele não usa talvez a palavra, mas ele tem que falar com pessoas que são ligadas ao Hamas, que são as pessoas que controlam. Então ele tem que ter a colaboração deles nesse momento. Nós temos condenado de forma veemente o Twitter do presidente, que foi talvez a primeira manifestação, fala em ações terroristas e elas são condenadas. O projeto de resolução que foi apresentado pelo ministro Mauro Vieira na ONU fala em ações terroristas. Agora, esse rótulo, essa qualificação, ela é dada nós só aceitamos a que é dada pelo Conselho de Segurança da ONU. Só para dizer para vocês, porque, digamos, as pessoas apreciam mais a opinião de europeus e de outras pessoas. Isso aqui eu achei bom demais, porque aqui no Brasil existe uma veneração. Ai, mas os países europeus, ai, mas os Estados Unidos. Sabe o que ele vai falar aqui agora? Por exemplo, a Noruega não classifica de terrorista. Por quê? E Noruega não é qualquer país, vejam só a explicação dele. É porque precisa negociar se ela quiser obter a paz. Lembre-se que a Noruega que fez o acordo de Oslo, que foi o primeiro acordo que deu esperança de uma paz na região. A Turquia, que é membro da OTAN, aliás a Noruega também não classifica. Aliás, a Turquia vai até mais longe, ela é um país com forte presença muçulmana e os representantes do Hamas são recebidos na Turquia. Não estou defendendo que essa é a prática certa, não. Eu só estou querendo dizer que isso é uma coisa que não é tão simples. Veja bem, eu lembrava outro dia... Tá vendo aí, Sérgio Moro? Aprende um pouco, é de graça esse aprendizado. Não fica passando vergonha como senador, não. Tenha respeito pelo cargo que ocupa. Uma colega de vocês aí na Globo News, que quando eu era ministro outra vez, havia uma grande pressão para taxar as Farc como organização terrorista. Por que o Brasil não faz? Porque o Brasil não faz, porque a ONU não define dessa maneira. E como a ONU não define dessa maneira, nós também não definimos. E veja bem, a Farc hoje tem gente no governo, tem gente no parlamento, houve uma negociação que resolveu uma situação. Então há um ato bárbaro que foi muito criticado pelo governo, com os termos mais veementes, continua sendo. A resolução que a gente apresenta lá menciona que são ações terroristas, usa até uma palavra mais forte ainda na definição, que agora eu não me lembro, um adjetivo horrendo, algo assim, que agora eu não me lembro exatamente qual é, mas enfim, não há dúvida sobre isso, não há dúvida que nós condenamos. Então tá aqui, pessoal, uma excelente fala do Celso Amorim, não sei o que vocês acham, deixa aqui, eu sei que é um tema polêmico, tem muita gente emocionada, muita gente, enfim, falando às vezes até pelos cotovelos, mas tá aqui, a opinião dele do porquê que não precisa ficar, o Hamas, até porque, né, você tem que manter algum nível de interlocução, digamos assim, até para salvar a vida dos brasileiros que estão lá, né, às vezes sob, né, a pressão, sob o domínio do Hamas. Então muitos ficam nessa pressão, mas não fazem ideia das consequências que isso pode ter. E cá entre nós, vai ajudar em quê? Falar alguma coisa nesse sentido, nesse momento. A gente tem que buscar caminhos para a paz, para a interlocução, para a mediação, e o Brasil pode sim ter alguma influência nisso. Vamos aqui agora, né, para uma outra participação lá na Globo News, né, de uma pessoa aqui que vou ver o nome dela aqui que me fugiu da memória, mas ela é documentarista, especialista, né, nesse assunto, né, que envolve conflito entre israelenses e palestinos, e ela vai dar uma na Globo News. Olha, isso aqui é bom demais de assistir, vamos lá. O nosso trabalho da Just Vision, ele há 2 décadas agora, ele é focado exatamente em contar essas... Fiquei devendo o nome, Júlia Baixa, documentarista, especialista em política e história do Oriente Médio. As histórias de palestinos e israelenses que, em solidariedade, um com o outro, trabalham para criar um futuro de justiça e igualdade para as 2 comunidades na região. E a gente acredita claramente que as 2 comunidades estão lá para ficar. E para isso acontecer, os direitos tanto dos israelenses quanto dos palestinos têm que ser respeitados. E existem muitos exemplos de resistência pacífica, onde palestinos, com a solidariedade de ativistas israelenses, tentaram montar levantes. A história de Budrus, que o Guga mencionou antes, um vilarejo na Cisjordânia, que criou um movimento pacífico para evitar que seu vilarejo fosse destruído quando a construção do muro começou por Israel. Também existe o exemplo de Sheikh Jarrah, um bairro em Jerusalém Oriental, onde os residentes palestinos, com o apoio de ativistas israelenses vindo de Jerusalém Ocidental,
conseguiram por muitos anos prevenir que muitos dos familiares das famílias palestinas fossem despejadas e que suas casas não fossem tomadas por colonos judeus, que é uma atividade constante do Estado de Israel, que é a expulsão dos palestinos de Jerusalém. Essa resistência pacífica, infelizmente... Vejam essa parte, pessoal, essa parte aqui é maravilhosa. Vou até voltar aqui alguns segundinhos para deixar a fala dela bem completinha. Essa resistência pacífica, infelizmente, geralmente não recebe atenção mundial, não recebe atenção dos meios de comunicação. A gente está aqui nesse programa, são 2 horas agora falando sobre Israel e Palestina. Quando acontece a resistência pacífica, esse programa não acontece. Não se fala dos palestinos, não se fala do desejo pela liberdade que os palestinos precisam e necessitam, como todos os seres humanos querem. Agora, quando a violência terrível, horrorosa, brutal do Hamas acontece, agora nós estamos falando num contexto desesperador, porque o contexto agora é um contexto onde a vida de 2 milhões de pessoas dentro de Gaza está nas mãos de um governo abertamente racista, com o apoio completo do governo americano. O nosso trabalho... Pronto, a fala dela aqui encerra de forma impecável. E como tem o apoio do governo dos Estados Unidos, opa, aí pronto, é o suficiente para a mídia, né, tentar pintar o Netanyahu como se fosse, né, alguém espetacular, pacífico. E ela diz aqui, é um governo sim racista, para dizer o mínimo em relação ao governo do Estado de Israel, mas ela condena, né, o ato sim brutal que foi feito lá pelo Hamas. Então, a gente fica por aqui, sempre trazendo reflexões. O comentário de vocês é sempre muito importante. Quem puder, comenta, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.